Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido a vereadora Silmara para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Eis, os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém. Quero aqui cumprimentar os amigos que se fazem presente aqui nessa casa, também a todos que nos acompanham pela internet e de suas casas. Solicito que o vereador Vilmar Sudowski ocupe a segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário, professor Osmar Oliskovski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadores, pessoas que nos assistem presencialmente pelas redes sociais. Expediente do dia 10 de 10 de 2022. Ofício número 2662 de 2022 do Conselho Federal de Enfermagem, agradecendo o apoio pelo requerimento 265/2022. Ofício da Ouvidoria Municipal de Canoinhas encaminhando o relatório referente ao segundo semestre de 2022. No segundo trimestre de 2022. Ofício número 056/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 109/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.773, de 5 de 10 de 2022. Ofício número 58/2022 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei ordinário 120/2022, que deu origem à lei ordinária número 6.775, de 5 de 10 de 2022. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 110/2022, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Projeto de lei número 111/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 112/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e das outras providências. Segunda votação, projeto de lei número 83/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei número 90/2022, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Indicações. Indicação número 227/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita o senhor William Godoy, prefeito do exercício, o senhor Luiz César Sacre, secretário municipal de planejamento, a instalação de uma academia ao ar livre na unidade de saúde Felipe Schmidt. Indicação número 228/2022, de autoria das vereadoras Zenilda Lemos, Tati Carvalho, Juliana Marcel e do Edil Marcos Homer, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias com colocação de material nas ruas Paulo Ritzmann e Manuel Gravi, bairro Boa Vista. Indicação número 229/2022, de autoria do Edil Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zinda Lemos, que solicitam ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhorias com colocação de material na estrada do Tigre, próximo à casa da Joana. Era o que continha, senhor presidente, no expediente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar. Tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente? Não temos nenhum inscrito, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Homer. lhe cumprimento em seu nome os demais colegas. Eu solicito a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 121 de 2022, que altera a redação do inciso 2º do artigo 3º da lei 6.099/2017 e da outras providências.
Eu coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 121/2022. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a inclusão na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 121/2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 83/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal de Exposição por cross-formaturas limitada para a realização da formatura do Colégio Estadual Santa Cruz entre os dias 29/11/2022 e 4/12/2022. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 83 em segunda e última votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 90/2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque Municipal de Exposição está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação por unanimidade o projeto de lei número 90 em segunda e última votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 110/2022, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 110. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 111/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 111/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 112/2022, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo vereador que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto 112 está aprovado em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 121/2022, que altera a redação do inciso que altera a redação do inciso 2º do artigo 3º da lei número 6.099 de 2017 e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Homer. O Bolsa Atleta já é um projeto que foi sancionado, inclusive, pelo Executivo. Foi votado nessa casa aqui no ano de 2017. De início, ele era para ser um projeto de iniciativa popular, porém, acordo com os vereadores na época que estavam na casa, ele foi colocado para votação. E esse artigo 3º é o artigo que prevê que o atleta deve ter competido, participado de competições no ano anterior ao cadastro. Devido ao advento da pandemia, várias competições
elas não aconteceram, tanto no ano passado, então estão retornando esse ano, algumas então nem retornaram. E esse artigo, da forma que está, ele acaba não permitindo que o Bolsa Atleta ele seja aplicado na sua totalidade e até acaba deixando alguns atletas de fora. Então a gente está aqui fazendo essa alteração, porém depois dessa alteração, essa lei vai ter que ser regulamentada pelo Executivo Municipal. Então a Câmara de Vereadores acolheu essa alteração aqui, estamos votando, porém ela vai partir para o Executivo Municipal tanto para a regulamentação quanto para a composição do Conselho Municipal de Esportes, que é um dos fatores que vai ser determinante para a exerção ou não do atleta para o Bolsa Atleta. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação projeto de lei número 121/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário faça a leitura. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, que nos acompanham aqui na casa, o Fernando, Silmara, Geraldo, os colaboradores da casa, quem nos acompanha através das redes sociais. Boa noite a todos. Requerimento 287 de 2022, de autoria dos edis Marcos Homer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário de Planejamento, solicitando a instalação de novos pontos de iluminação na rua Alinor Vieira Corte, próximo ao número 894. O trecho possui poucos pontos de iluminação públicas, causando insegurança e risco à população. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Homer. esse trecho, inclusive, fica próximo à pista da autoescola ali. E devido a não ter casas próximas ali, só estabelecimentos comerciais, inclusive um dos estabelecimentos acabou fechando esse mês, que é a loja Brighton. Ele é muito escuro, né? Tem só 2 postes que possuem iluminação. E para quem mora ali perto é um risco muito grande, né? Então a gente sabe que essas ruas mal iluminadas são um convite para quem quer fazer a coisa errada. Então a gente está pedindo, já estivemos em loco, já verificamos realmente a rede permite que seja colocado a iluminação, porque existem algumas redes de eletricidade que não permite que seja colocada iluminação pública, mas a gente teve lá, testou, realmente é possível colocar iluminação pública, então a gente está pedindo aqui para melhorar um pouquinho mais a segurança dos moradores. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Requerimento 287 está aprovado. Requerimento 288 a 372 de 2022, de autoria de toda a entidade, requerem que seja encaminhado ofício aos deputados estaduais eleitos, aos deputados federais eleitos, aos senadores da República, ao senhor Jorge Seifer, senador eleito, aos candidatos ao governo do Estado, aos candidatos à presidência da República, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o INSS é o órgão responsável por gerenciar todas as demandas a respeito de benefícios sociais, aposentadorias, auxílios por incapacidade temporária ou permanentes, a perícia médica avalia se a pessoa está impedida de exercer suas funções diárias e laborativas e, desta forma, defere-se ou não pelos referidos benefícios, considerando que o segurado acometido de patologias temporárias ou permanentes
não pode ser prejudicado pela falta de perícias médicas na agência do município de Canoinhas, Santa Catarina, tampouco pela demora do INSS em realizar tais perícias, considerando que deve-se levar em conta que a renda do benefício é verba de caráter alimentar, pois substitui a remuneração do trabalhador incapacitado para o trabalho, e a falta das perícias médicas está ocasionando riscos à própria sobrevivência e dignidade do trabalhador e sua família. Considerando que a falta de médicos peritos em Canoinhas vem trazendo também o desconforto em função do tempo de deslocamento, já que os segurados são obrigados a fazer perícias em outras cidades ou até mesmo em outro estado. Boa parte destas pessoas não tem condições econômicas ou físicas para se deslocarem para outras cidades. Muitos recorrem ao auxílio de familiares ou amigos, haja vista que para a perícia médica há amparo do poder público quando se trata de apenas o PBC, pessoa com deficiência. Considerando que é necessário nos preocuparmos com as consequências econômicas, sociais e de saúde daqueles que se encontram com perícias pendentes e que já tiveram suas vidas afetadas em termos de emprego e renda, com grande impacto em suas vidas financeiras e, consequentemente, afetadas também a saúde mental. A Câmara de Vereadores de Canoinhas já enviou uma série de requerimentos aos órgãos responsáveis, além de realização de uma audiência pública realizada em novembro de 2021, cuja documentação foi entregue em mãos à Superintendência do INSS em Florianópolis em fevereiro de 2022, e inúmeros contatos e reuniões virtuais com a Presidência Nacional do INSS, conjuntamente com responsáveis pelo setor de perícias em âmbito nacional, mas todas sem êxito até o momento. Considerando que, desde 2015, estamos sem perícias médicas em Canoinhas e que outros municípios vizinhos também utilizavam do agendamento de perícias em Canoinhas, tais como Major Vieira, Três Barras, Bela Vista do Todo, Irineópolis, e todos esses municípios, assim como Canoinhas, estão se deslocando para outros municípios, acionando filas de espera no agendamento para, em média, 3 meses no aguardo até a realização da perícia médica. Diante do exposto, solicitamos que intercedam junto ao Ministério da Previdência Social e ao Governo Federal quanto ao retorno das perícias médicas em Canoinhas, até mesmo em forma de mutirão, a qual beneficiará também demais municípios vizinhos. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham de forma presencial nessa Casa de Leis e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, então esse assunto foi discutido bastante na semana passada, a importância do retorno das perícias médicas. E, inclusive, naquela ocasião, eu já havia solicitado, então, que nós nos empenhássemos ainda mais do que já estamos fazendo, aproveitando esse tempo oportuno, né, onde teremos, então, a eleição para presidente da República, para governador do Estado, levando em consideração todos os deputados que aqui estiveram através dos partidos, para que essa seja uma mobilização conjunta de todos nós. Desta forma, então, foi elaborado esse documento para que nós encaminhemos para os deputados eleitos, para os deputados estaduais, federais, senador da República, governador e presidente da República também. Porque se não houver um esforço conjunto de todos nós, quem vai perecer e continuar perecendo são as pessoas que precisam da perícia médica e não tem como se deslocar. Para os senhores terem uma ideia, para a Mafra, a agenda já está para fevereiro do ano que vem.
fevereiro de 2023, que é o local mais próximo. Mafra, então, a pessoa teria que esperar até fevereiro do ano que vem para realizar essa perícia médica. Muitas pessoas entraram em contato comigo e com outros vereadores depois da última sessão, onde nós falamos, então, da perícia de forma digital pelo aplicativo do Meu INSS até 90 dias. Então, essa já foi publicado no site da Câmara de Vereadores, o jornalista Ednei entrou em contato também, publicou no site, na coluna. É importante que mais pessoas, então, ajudem a divulgar. Algumas pessoas têm perguntado se é automático, senhor presidente. Entrou, digitalizou o atestado médico, se é automático. O que eu tenho dito? Que vai passar por uma avaliação do perito, mesmo que seja através do aplicativo. Ou seja, o atestado médico ele não pode ser superior a 90 dias, ele precisa constar o código da doença, ele precisa ser um atestado completo, sem rasuras, com letra legível, carimbo médico, assinatura médica, e aí, havendo então o deferimento por parte de quem vai avaliar esse atestado médico, é automático. Então, a pessoa, inclusive, pode estar recebendo na agência do município aonde ela fez a solicitação. Então, não precisa se deslocar para outros municípios para estar, inclusive, recebendo. Então, é algo bom, com certeza, mas é paliativo. Nós precisamos o retorno das perícias médicas. Então, por hora, essa saída da análise do atestado é algo considerável? Com certeza. Mas em momento nenhum nós podemos deixar de lutar para que retornem as perícias médicas em Canoinhas, que a agência do INSS, com aquele prédio muito agradável para atendimento, um prédio amplo, com instalações históricas, atenda e continue atendendo, porque a queixa não é com relação à agência do INSS, a queixa está com relação à falta de perícia médica no município de Canoinhas. E é por isso que nós não vamos nos calar até que retornem as perícias médicas em Canoinhas, porque como nós vimos através do requerimento, é uma situação de saúde, saúde física, saúde mental e inclusive econômica. Então, que todos nós utilizemos dos nossos contatos para que retornem as perícias médicas em Canoinhas. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente. Muito bem, vereadora. Passo a palavra para a vereadora Juliana. Muito obrigada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham presencialmente na noite de hoje, também pelas redes sociais, aos servidores da casa. Vereadora Zenilda, primeiramente quero lhe parabenizar e agradecer pela redação do requerimento, ficou excelente. Em segundo plano também, eu sei o quanto a senhora vive isso no seu dia a dia, porque trabalha na ponta da assistência social, lá no CRAS, né? E aí os cadastros de BPC, as necessidades, especialmente daqueles mais humildes e que mais precisam de assistência, a senhora tem lá na ponta, lá no CRAS. A gente não pode esquecer também, claro, que é excelente essa nova medida que o INSS tomou de possibilitar que seja atendido de forma online, né? Esses atestados de até 90 dias, né? De auxílio-doença. Mas, de todo modo, isso não é algo definitivo, porque é uma resolução interna do INSS e, em algum momento, isso pode ser alterado. Então, havendo a necessidade de se retomar as perícias em algum local, né, específico que não é Canoinhas. Então, a nossa população e a nossa população vizinha, Três Barras, Bela Vista, também sofrem com essa situação. E uma coisa que é muito indignante é que o valor de desconto para a Previdência Social na folha de pagamento do trabalhador é a mesma. Você tendo que se deslocar, necessitando de uma perícia médica para Mafra, São Bento, Curitiba, Lages, Joinville, né, não sei aonde tanto a necessidade dessa pessoa se deslocar para tentar ser atendido
com mais celeridade, ele vai tirar lá do seu pagamento o mesmo valorzinho mensal com contribuição previdenciária. Isso é muito triste, porque a base da Previdência Social, eu já ministrei essa disciplina, inclusive, na Universidade do Contestado, no curso de Direito, a Seguridade Social, a Previdência Social, é para ser acesso de todos. Não é para ser exclusivo aquele que tem carro e tem dinheiro para se deslocar. Muito pelo contrário. É para estar aí à disposição das pessoas que delas necessitam e que se enquadram nos termos da lei. Isso é muito indignante. A nossa cidade perecer desse jeito. E a gente, junto da vereadora Zenilda, quantas reuniões a vereadora Zenilda participou, eu não acompanhei algumas, junto com a vereadora Tati, inclusive, com o presidente do INSS, com a direção-geral do INSS, da perícia médica. Nós fomos até Florianópolis, falamos com a diretora-geral também do INSS em Santa Catarina, buscamos o responsável pela perícia médica que engloba Santa Catarina, nossa região também, e nada foi feito. Promessas, promessas e mais promessas, e o retorno da perícia médica em Canoinhas não dá nenhum sinal de vida, né? Mas, como eu digo, em muitas situações é vontade política, é querer fazer, né? E a gente não aguenta mais viver de desculpa e de promessa. A gente precisa de ações efetivas e é vontade política. E todos nós aqui temos também os nossos representantes políticos a nível estadual, federal, e vamos em busca dessa luta, que não é minha, não é da vereadora Zenilda, mas é do povo de Canoinhas, né? Então é isso que nós precisamos batalhar juntos nessa causa, que é retomar as perícias médicas no nosso município. Temos uma solução paliativa hoje para quem tem atestado de até 90 dias, né? Que vai resolver alguns problemas pontuais, mas não resolve o problema geral, que é não ter o atendimento presencial no nosso município. Então, que essa bandeira seja levantada por todos nós e vamos à luta, sim. Se precisar, vamos para Brasília, vamos para onde for, para a gente tentar e, que nem diz o outro, bater panela se precisar, onde tiver que ser, pela nossa cidade, pela perícia médica em Canoinhas. Senhor presidente. Bom, diria assim que esse paliativo através desse decreto, acho que essa luta desde 2015 que vem acontecendo, né? Que tantas e tantas vezes essa casa se pronunciou, né? E esses vereadores aqui, nesses quase 2 anos agora, têm feito muito por isso. A vereadora Zenilda, como disse a vereadora Juliana, que está lá na ponta, que todos os dias alguém, 2, 3, 5, 8 estão lá com o problema e precisa ser resolvido, porque faz parte do dia a dia da vereadora Zenilda atender as pessoas. Mas eu diria que essa resolução veio de tanto se bater. É a solução? Claro que não, obviamente que não. Por isso tem que continuar documentando e importunando quem tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Aquilo que o cidadão precisa, aquilo que as pessoas que mais necessitam precisam. Porque quando ela vai para uma perícia, ela deixou de trabalhar. Se ela deixou de trabalhar, é porque ela já está com problemas de saúde, ou seja lá, da forma que foi. Já está, de alguma forma, sofrendo, perecendo de alguma forma, né? E ainda nesse momento que ela mais precisa, aí o SUS não estende a mão a ela. Que triste isso, né? Para quem realmente mais precisa. Então, esse é o trabalho dessa casa, reivindicar, bater e correr atrás, pedir, né? E eu diria, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que todo esse trabalho ao longo desses anos, de bater, de pedir, de reivindicar, eles chegaram a essa conclusão que precisava ser feito algo paliativo
para resolver parcialmente essa grande demanda que existe. Então, continuaremos fazendo a mesma coisa até que a solução em definitiva ela venha atender a quem necessita. Obrigado, senhor presidente. Então, já bastante discutido este requerimento, explicado aí pelos demais edis, uma luta que há muito tempo esta casa vem solicitando e até agora sem êxito, e quem sofre com isso são as pessoas que mais precisam, né? Isso está no dia a dia da vereadora Zenilda e também no dia a dia deste vereador que acompanha muito dessas pessoas. Só eu sei dizer que o quanto essas pessoas sofrem e a gente está junto, e será uma alegria a hora que os chefes da Previdência entenderem que esta comarca necessita de peritos para atender o povo que mais precisa. Eu coloco o requerimento em votação. O requerimento é de toda a edilidade, mas eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Declaro aprovado o requerimento 288 ao 372, por unanimidade. Requerimento 373 de 2022, de autoria do edil Marcos Romer e das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel e Zenilda Lemos. Requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário de Planejamento, solicitando a instalação da placa que nomeia a Unidade Básica de Saúde Central Wagner Marcolino Krautlen, conforme a Lei de número 6.644, de 21/10/2021. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente. Com a palavra do Marcos Romer. Então, esse projeto de lei já está fazendo aniversário. Porém, essa homenagem que no dia foi tão bonita, nós se emocionamos bastante. Eu, principalmente, porque conheci a figura do Dr. Wagner. Para mim, um dos pilares meu, um dos guias políticos é o Dr. Wagner. E é triste porque vai completar um ano e ainda não foi instalada a placa. Então, fica aqui novamente o nosso apelo. Eu sei que já foi feita até acho que uma indicação, né, relacionada a esse assunto, porém a gente tem que ir batendo até que as coisas se efetuem, né? Porque foi uma homenagem merecida. Porém, depois dessa homenagem fica essa angústia, porque a placa não está lá. Então, realmente, fica o nosso requerimento, o nosso pedido para que essa homenagem se concretize de fato. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Gostaria de pedir para assinar junto, porque eu já fiz isso em outras oportunidades. Já estive presencialmente solicitando ao planejamento e à saúde que realizem isso, e vem sendo falado que isso vai acontecer, mas até agora não aconteceu. Então, gostaria de assinar junto, que é um pleito que a gente vem trabalhando também junto com os demais há bastante tempo. O requerimento já está indo pela segunda vez aqui por esses vereadores, né? Então, infelizmente isso não aconteceu ainda e a gente fica triste com isso. E aqui está se falando desta placa, mas faz 10 anos que foi dado o nome de uma unidade, o nome de uma unidade de saúde básica na área rural do senhor saudoso Teodorinho Mendes, mas até hoje não existiu placa lá ainda. Só está a lei. Coloco em votação o requerimento. Os demais que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Requerimento 273 está aprovado. Requerimento 374 de 2022, de autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e do edil Marcos Romer. Requerem que seja
encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sack, secretário de Planejamento, solicitando as seguintes informações sobre a área desapropriada pelo planejamento, desapropriado pelo município, onde se encontra o cemitério Jardim das Hortênsias. 1. Encaminhar cópia do decreto 09 de 2020, que nomeou a Comissão de Avaliação e Vistoria Externa, bem como cópia de toda a documentação relativa à desapropriação. 2. De quem é a responsabilidade em relação à desapropriação e ao cemitério. 3. Por que consta na ata que o imóvel é edificado e na matrícula não consta as edificações. 4. Como fica a situação das famílias que têm seus entes enterrados no local? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Sem mais requerimentos. Está aprovado. Passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereador inscrito para falar sobre matérias pessoais. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer a presença de todos, mas também quero aqui parabenizar o amigo, companheiro dessa casa pelo seu aniversário. Hoje, nosso amigo Vilmar Sudoski. Que Deus te abençoe, te conceda saúde, paz, te dando, permanecendo essa força de vontade e que você seja feliz assim como da forma que você merece mesmo. Que Deus te abençoe por mais um ano de vida e que te conceda muita saúde. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Silmara. Não, só vou pedir para nós cantar os parabéns, né? Pro nosso vereador aí, veteranão aí, tá bom? Azar. Para. Veterano e já bem idoso, né? Porque hoje, agora nós estamos nas explicações pessoais. Hoje, quando eu acordei, que fui fazer minha oração da manhã, e pensando, né? Eu estava sozinho, porque a Rose até está viajando, ela chegou a parte da tarde, viagem. E 65 anos, né? Como passou? 65 anos. Já completou os 65 anos vividos ainda, eu pensei, poxa, meus 65 anos vividos, né? E nas minhas orações pedi que me dê mais vida, com saúde, com serenidade, com disposição, para que a gente possa viver juntamente da família, dos amigos, sendo útil na sociedade de alguma forma. Então, que Deus continue me iluminando dessa forma. E dessa forma, carinhosamente, eu quero agradecer a cada um que me felicitou nesse dia, pelo meu aniversário. Quero, aqui nesse momento, de coração, agradecer a cada um. Muito obrigado. Vereador, é o que todos nós desejamos, que Deus lhe conceda saúde, paz a você. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 11 às 19 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã.